E vamos falar agora de contas públicas, que nós tivemos aí o saldo bastante positivo. Eu chamo agora para falar sobre isso o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, vamos aos números, né? As contas do governo central registraram um superávit, um saldo positivo primário de 2 bilhões e 100 milhões de reais em março. Segundo os dados oficiais, esse foi o melhor resultado para os meses de março desde 2014, ou seja, há 7 anos, quando foi registrado um saldo positivo de 4 bilhões 256 milhões. O bom resultado, em princípio, de acordo com os dados oficiais, vem de arrecadação, que ainda não teria sofrido os efeitos da segunda onda da Covid. É por aí mesmo, Fábio? Na verdade, é uma surpresa que fica até difícil a gente explicar em meio à grave crise da pandemia que nós estamos vivenciando e os efeitos dela na economia. Porque não seria normal a gente esperar um superávit em março. A nossa previsão, por exemplo, da Tendências era de um déficit de quase 13 bilhões. Em março de 2020, foi um déficit de 20 bilhões. E lembrando que em 2020, março ainda não estava completamente afetado pelos efeitos da pandemia. Começou, já tinha alguns efeitos, mas lembrando que toda aquela política fiscal de mais gastos para combater a pandemia, redução de receitas, estavam sendo desenhadas ainda, né? Tinha já alguns efeitos, mas estavam ainda começando. Então, o resultado positivo deste mês causa uma certa surpresa. Acho que não dá para a gente ver como uma normalidade. E a gente olhando o primeiro trimestre, Denise, os 3 meses surpreenderam pelo lado das receitas, né? Quando a gente olha a arrecadação federal, realmente vieram números muito acima das previsões. E aí, inclusive, Denise, um pouco incompatível com o que mostram os indicadores de atividade, de comércio, da indústria, serviços, que apesar de ainda ter alguma reação, principalmente comércio, um pouco mais, serviços, muito só agora está aparecendo alguma coisa, mas ainda em níveis muito ruins, não legitimaria uma previsão muito grande de receitas, mas elas têm vindo muito bem, obrigado, batendo recordes. E aí, o superávit... a pergunta fica, peraí, o que está acontecendo? E como muita coisa entra na conta, fica difícil. Uma das possibilidades, só para fechar essa exploração, é que a inflação, que é uma coisa negativa, vamos dizer assim, ela talvez esteja impulsionando receitas, por exemplo, receitas principalmente aquelas ligadas ao setor de importação. E tem a questão do resultado que você estava chamando a atenção no primeiro trimestre, foram 24 bilhões 443 milhões de reais. No primeiro trimestre do ano passado foi negativo em 2 bilhões 856. Então você vê que é completamente fora da curva mesmo, né? Ainda que março tenha surpreendido em alguns dados, né? Porque se imaginava já uma retração de atividade, nós tivemos IBCBR positivo, nós tivemos números de março do IBGE positivos, mas nada muito excepcional, não é? Exato, nada que justificasse uma arrecadação batendo números recordes em algumas comparações, né? Então, esse é o lado da receita. Aí tem o lado da despesa também, que aí é o inverso. Se a gente pegar o que tinha de restos a pagar lá do ano passado, de receitas de combate à pandemia, a gente já tinha uma previsão de que os gastos teriam sido maiores ao longo desse primeiro trimestre e não foram mais baixos. O grau de execução daqueles restos a pagar de gastos herdados da pandemia do ano passado, praticamente não aconteceu muita coisa, não teve muito gasto. E isso bate com o atraso orçamentário, né? O fato da gente ter arrastado a novela orçamentária até os minutos finais do segundo tempo, né, aprovando só em abril o orçamento do ano, também é uma das causas do porquê que a gente não está gastando num ritmo mais normal, principalmente considerando que a pandemia está vindo, essa está pior do que o ano passado, claramente. Então, você tem tanto uma surpresa pelo lado da receita e uma surpresa pelo lado do gasto, que abrem um saldo positivo, mas incompatível com o que está efetivamente acontecendo. Isso significa, Denise, que não dá para esperar que isso seja uma tendência para os próximos meses.
Até é incompatível com toda a discussão que a gente está tendo em torno do orçamento, não é que o governo está cortando recursos para todo quanto é lado, não tem dinheiro, pode ter dificuldades de cumprir o teto, teve que deixar aquelas despesas relacionadas à pandemia fora do teto, isso foi acertado com o Congresso, então teve toda uma manobra contábil para viabilizar o orçamento deste ano, e você olhando por aí, dá a impressão que teve a maior folga, né? Exato, então a gente tem que tomar um cuidado para não ficar entusiasmado e míope com os resultados desse primeiro trimestre. Eu acho que eles não estão sendo ali, vamos dizer assim, um bom indicativo do que vai vir aí para o segundo tri e para o terceiro, que a gente vai começar a ver os gastos aparecendo efetivamente no orçamento, inclusive gastos que estavam meio represados pela regra de execução de 1/12, né? Então você estava meio, vamos dizer, pisando no freio porque você não tinha um orçamento aprovado. Agora a gente está vendo as medidas novas de mais gastos, vide o programa de benefício do emprego e renda, vai ter o Pronamp, os gastos em saúde, que inclusive a LDO, a lei que dá as diretrizes para o orçamento, criou aquela perspectiva de que esses gastos, né, saúde, Pronamp e bem, sejam extra meta fiscal, a meta de resultado primário, e extra teto por tabela, ou seja, e não sabemos o valor. Então, como a pandemia está indo muito forte, e a nossa capacidade de vacinar está aquém da velocidade de contágio, isso significa que esses gastos talvez sejam maiores do que a gente está imaginando no começo. Então, por exemplo, o bem está previsto lá 10 bilhões praticamente, mas há riscos de que seja mais que isso. Gastos de saúde também, não sabemos quanto vai ser. Então tem uma incerteza no lado do gasto, e uma outra certeza terá mais gasto, né? A gente só não sabe o volume, mas que terá. Então esses baixos gastos no primeiro trimestre não são uma tendência para os próximos meses. Então os resultados fiscais devem piorar nos próximos meses. E Fábio, para nós fecharmos esse resultado do primeiro trimestre, particular do mês de março, altera alguma perspectiva em relação à meta, já que várias despesas ficaram fora da meta e a gente tem uma meta de um déficit imenso para o fechamento do ano? Olha, pelo contrário, eu diria que a meta, né, lembrando qual é a meta deste ano de meta fiscal, aquela diferença entre receitas e despesas, um déficit de 247 bilhões para o governo central, né, para o governo federal. Eu acho que vai ser pior que isso. Eu acho que quando a gente começar a entrar numa certa normalidade, principalmente pelo lado do gasto, eu acho que isso vai ter uma aceleração de despesas, né, que vai fazer com que esse rombo seja talvez até um pouco maior. Maior na prática, porque assim... se você pegar esses gastos que não contam para a meta, é uma questão contábil, né? Você não está contando para a meta. Então, você pode aumentar esses gastos e se as receitas estiverem fraquinhas, você não necessariamente vai ter que contingenciar. Afinal, você tem uma parte lá que não está contando para a meta. Mas o gasto correrá. Então, o saldo efetivo, né, o rombo efetivo, eu acho que vai ser maior do que esses 247 bilhões. E depois tem que ser feito tudo de uma forma convincente, porque tem a questão de credibilidade, de avaliação do país, de risco país, de comportamento de mercado, comportamento do dólar. Quando a gente vê aquela volatilidade toda, como aconteceu no ano passado, tem muito a ver com isso, com o que se tem de realidade da evolução das contas públicas, as perspectivas, o quanto se pode confiar no país, né? E aí o melhor indicador, você tem razão, e o melhor indicador é a dívida. Porque tanto o déficit quanto a dívida, eles irão aparecer independentemente da contabilidade, se conta ou não para a meta, se conta ou não para o teto. Então, por exemplo, se a gente quiser falar de teto, o teto que dá aquele limite máximo para o gasto federal, o ano passado e neste ano já romperam, porque o teto do ano passado era algo de 1 trilhão e 400 bilhões, um pouco mais que isso, mas a gente gastou quase 2 trilhões, efetivamente. Então, se viesse um marciano perguntar se o Brasil estourou o teto, você vai falar sim e não. Sim, porque o gasto foi maior do que o teto, e não porque um monte de gasto, 600 bilhões, não contaram para o teto. Então, essa vamos dizer, isso que você falou, né? Essa certa falta de transparência entre aquilo que está no papel, na meta, na contabilidade, e aquilo que efetivamente está acontecendo. E, efetivamente, a dívida vai continuar aumentando. E esse é o maior risco. Isso nós ouvimos o Fábio Klein, que é consultor econômico, economista da Tendências Consultoria. Fábio, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.